بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nesta aula, caros irmãos e irmãs, falaremos sobre a injustiça e expropriação indébita. A injustiça e expropriação indébita são atos muito graves no Islã e o Islã nos adverte contra a sua prática. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz num dos seus ditos: "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulmati yawm al-qiyamah." Tenham medo da injustiça, porém a injustiça se multiplicará como os cordões no dia do juízo final. Então, a injustiça é um dos pecados mais graves e um crime cruel. Quem cometer uma injustiça será condenado ao pior castigo na vida derradeira. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem roubar um palmo de terra, من ظلم قطعة أرض توك له 7 أراضين يوم القيامة. Quem se apropriar um palmo de terra injustamente, Allah subhanahu wa ta'ala enforcará sobre o seu pescoço 7 pedaços de terra no dia do juízo final. Então, a injustiça é muito grave na vida do muçulmano e na sociedade, de um modo geral. O exemplo da injustiça nas transações. Existem muitos exemplos da injustiça nas transações, como, por exemplo, número 1 é coação. A pessoa coagir alguém a fazer compra ou a vender, algo parecido. Então, este tipo de procedimento é ilícito. Nenhum contrato, nem negócio são válidos, exceto quando houver vontade e satisfação de ambas as partes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o comércio se baseia no acordo mútuo. O comércio se baseia num acordo mútuo, ou em um acordo mútuo. Então, não é permitido no Islã que haja coação para você comprar algo ou vender para alguém um produto sem que haja um acordo mútuo entre o comprador e o vendedor. Então, este é o primeiro tipo. O segundo tipo é enganação. Enganação é a pessoa apropriar-se de dinheiro dos demais sem direito ou sem qualquer tipo de transação que Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta permitiram para que haja, como através do comércio ou sadaqa ou algo parecido. Mas se ele vai lá enganar as pessoas como uma forma de se apropriar dos seus bens injustamente. E nós temos esse tipo de práticas hoje em dia, é muito comum, principalmente na internet. Há pessoas, por exemplo, que anunciam, por exemplo, pacotes de viagem para alguns países, viagens turísticas, passeios, não sei lá quantas pessoas começam a comprar aquele pacote a fim de esperar que o dono da agência ofereça as condições anunciadas no site ou no qualquer plataforma de redes sociais que serve como uma propaganda. Então, no final de contas, aquela pessoa acaba fugindo. Este é um exemplo, mas existem muitos exemplos que podem se dar a respeito disso. Então, este tipo de prática, esse tipo de procedimentos que é de enganar as pessoas, tudo isso se considera haram no Islã. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam
uma vez, andando pelo mercado, encontrou um homem que estava vendendo seus produtos. Porém, esses produtos alimentares que ele estava vendendo, passou por saco e o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava colocando mão em cada saco, tirando o produto para ver a qualidade dela. Então chegou uma parte, ele meteu mão e viu que o produto que estava no fundo do saco estava molhado, estava estragado, enquanto que o que estava em cima é que estava bom. Então ele perguntou ao homem, por que você agiu desta forma? Disse, porque esses produtos foram atingidos pela chuva. Então eu fiz esta forma como uma maneira de não fazer com que as pessoas percebessem que tem esse defeito. Então disse que não faça isso, tem que mostrar o produto como ele é. Depois é quando ele falou essas palavras que todas as crianças ou todos os muçulmanos memorizam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ghashana falaysa minna". Aquela pessoa que nos engana não faz parte da nação islâmica. Então, o certo é que a pessoa não engane a ninguém. Tem que mostrar o produto como ele é. E não precisa de usar artimanhas nem formas de esconder aquilo que ele vende para as pessoas pensar de que este produto é assim enquanto é aquilo. Então, a forma correta é a pessoa agir com naturalidade em todo o seu negócio que ele faz para que não haja enganação entre as pessoas no comércio. O terceiro tipo de injustiça é as trapaças legais. Trapaças legais, para que, como que isso acontece? Para proporcionar de bens indevidamente, como quem, por exemplo, conhecimento de leis e por astúcia apropria-se de bens alheios, ainda que apoiado pelas leis e sentenças judiciais. Isto é, por exemplo, ele vai meter queixa no tribunal, no juizado, para que ele seja julgado alegando que aquela coisa pertence a ele enquanto não lhe pertence. Então, ele quer adquirir aquela coisa, mas a coisa não lhe pertence. Só que, como ele já tem argumentos, tem provas que talvez outra pessoa não pode ter, então ele usa essa maneira de levantar um processo jurídico a fim de adquirir aquele produto sem que seja dele. Por exemplo, este copo. O copo é meu, mas não tenho escritura. Vem alguém indicando que é meu copo. E ele traz uma fatura, por exemplo, forjada ou algo parecido, e ele mete no tribunal, a gente vai lá, e o juiz ele faz sentença na base daquilo que ele vê. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que sobre isso? Eu sou uma pessoa quanto vocês sois. Às vezes vocês vêm até mim para que eu possa julgar entre vós. E um de vocês seja eloquente mais que o outro. E eu me baseio, a minha sentença, na eloquência dele. Então, se eu dar uma sentença a favor daquela pessoa que é eloquente, sem que ele tenha direito de levar aquela coisa, então tem que saber que eu estou a preparar um fogo para ele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ou qualquer juiz, ele pode dar sentença na base dos argumentos, na base das provas que ele ouve e aparece na sua frente. Porém, pode ser que aqueles argumentos sejam forjados, aquelas provas sejam falsas. Então saiba que a pessoa pode se apropriar disso. Isso é uma injustiça, porém, essa injustiça não vai parar naquele tribunal mundano. Mas se este tribunal mundano
vai julgar na base dos argumentos e provas que são apresentados, porém no dia do juízo final ele vai receber isso, fogo infernal. Por isso, quando voltamos para aquele hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fattaku dhulma fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyamah", tenham medo da injustiça, porque a injustiça se multiplicará por injustiças ou escurdões no dia do juízo final, é por causa disso. Então, outra coisa, a quarta coisa que constitui uma injustiça muito grande é aquilo que se chama de suborno, ou, se quiser, chame como é conhecido aqui por a maioria, que é a propina. Pagar propina é a pessoa querer adquirir algo que ele não poderia conseguir adquirir assim naturalmente. Então, ele opta por pagar propina como uma maneira de facilitar para chegar àquela coisa ou para adquirir aquela coisa. E esta prática, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa a pessoa que suborna e aquele que é subornado. A pessoa que suborna e aquele que é subornada. Então, amaldiçoa o profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós sabemos as consequências disso. A sociedade onde se pratica propinas e subornos, essa sociedade não tem como prosperar. Por isso nós temos visto várias situações em países, por exemplo, como países da África, as pessoas que vivem na base do suborno não conseguem, por exemplo, a desenvolver aqueles países, não conseguem superar seus problemas, porque tudo o que é adquirido ilegalmente. Então, e o julgamento que merece para aquelas pessoas que conseguem bens ilícitos antes de se converter ao Islã, como falamos no início, é daquela forma que nós falamos lá no passado, mas a partir da altura em que as pessoas se tornam muçulmanos, tem que se abster dessas práticas todas e devolver tudo o que ele adquiriu injustamente através do suborno ou injustamente através de trapaças legais ou enganação ou coação. Isso tudo tem que devolver para os seus donos, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha". Allah subhanahu wa ta'ala vos ordena para que restituam o que pertence aos seus legítimos donos. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.